Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Falar da Juventus, de olho no Kolo Muani, o retorno do Kolo Muani e o Chelsea, rapaziada. O Dortmund ficou furiosa, ficou apavorosa, ficou estressada. E o que falta para o Chelsea? O Chelsea deve movimentar a reta final do mercado de janeiro. Rapaziada, ó, para membros, o que o projeto ensina? E sobre faturamento dos clubes? O que o projeto ensina e o faturamento do clube, conteúdo exclusivo para membros. É nóis. Rapaziada, vamos falar do Chelsea, meus amigos. E esse negócio aí que o Borussia Dortmund não gostou e o Borussia Dortmund está furiosa. Ai, rapaziada, esse tipo de notícia é para esconder a incompetência do Borussia Dortmund. Vocês que negociaram uma cláusula para rechamar o garoto, vocês não colocaram uma multa, vocês não pagaram nada pelo empréstimo do Anselmino. Não pagaram nada. Se o Borussia Dortmund talvez paga pelo empréstimo, você não coloca uma cláusula pra rechamar. Outra coisa, eu não lembro de uma relação boa do Borussia com o Chelsea pelo preço do Gittens. O Chelsea pagou no topo do mercado do Gittens. Eu achei o Chukwuemeka, muito barato. Que relação é essa? Entendeu? Tá furiosa a Borussia Dortmund, furiosa. Pelo amor de Deus, cara. Borussia Dortmund é passivo do mercado, pega uma rebarba, que é um empréstimo de um cara. Cara, pegou um empréstimo de um garoto que o Chelsea foi esperto, pegou do Boca Juniors, mostrou potencial na Bundesliga. Aí até fala aqui, ó, que o Borussia Dortmund falou pro pessoal do Anselmino que queria fazer orçamento pra contratar ele. Por que não contratou ele no Boca Juniors? Cadê o scout Borussia Dortmund? Quer dizer que o scout do Borussia Dortmund, que deveria ser um time à prova de balas nisso, é pior que o Chelsea, do scout novo do Chelsea? Com isso, vocês não estão furiosas. O meu scout, que deveria 10, 15, 20 anos, que deveria ser à prova de bala, não descobriu o Anselmino primeiro, que é a Blue CEO, que chegou um dia desse no Chelsea. Parabéns. Furiosa, Borussia Dortmund. Pelo amor de Deus. É pra esconder a incompetência, rapaziada. É pra esconder a incompetência. Mesmo desde depois de chamar o Anselmino, o Chelsea ainda tá avaliando o mercado de zagueiros e tá na batalha aí pelo Jaquet. Aqui fala, ó, causou irritação no Borussia Dortmund e prejudicou a boa relação com o dono, né? O Eghbali. Choro, meus amigos. Choro. Belezinha? Rapaziada, Douglas Luiz. O Chelsea ainda tá negociando um empréstimo aí com a Juventus. Ó, é um empréstimo sem obrigação. Eles vão ser ocupados. O Chelsea quer fazer alguns movimentos. O Chelsea ainda quer movimentar aí a janela de janeiro, né? Talvez o Jaquet, comprar o Jaquet pro meio do ano e o Douglas Luiz. Rapaziada, Chelsea. Obviamente não dá mais pra janeiro. Não dá mais pra janeiro. Ah, aliás, um negócio que até saiu aqui, ó. Isso é muito bom deixar claro, porque toda vez tem um retardado nos comentários, né? Porque retardado e torcedor do Chelsea, né? É porque é a mesma coisa. Mas enfim, falando, ó, saiu aqui, ó, que o Rocinho vai resistir ficar colocando o Estevão, ó, fritando o Estevão. Porque, ó, você tem que ter um controle de carga. Aí o Maresca colocava no banco, os caras ficavam chorando. Tá aí, ó. E o próprio Rocinho falou na coletiva. Eu quero que ele tenha uma grande temporada. Eu quero que ele tenha uma grande carreira. O próprio Rocinho falou isso na coletiva. E, meus amigos, ontem contra o Chelsea, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. O Chelsea ontem, meus amigos, fez quantos gols em curto espaço? O Chelsea fez 3 gols ontem. Pênalti, contra-ataque e um erro do adversário. Quantos gols ontem foi fechado, quebrando as defesas? 0, né? Contra o Arsenal, contra o Brentford foi o vacilo lá, patetada sobrou pro João Pedro, e contra o Arsenal foi os erros que o Arsenal deu lá. A jogada do segundo gol foi um pouco, pegou o Arsenal mais aberto. Justo. Mas o grande, já falei pra vocês, a grande evolução do Chelsea é mais mordida ofensiva e jogador bom em curto espaço. E o Chelsea sabe disso. Sabe por que sabe disso? Porque eles ligaram pro Semenyo. Olha o Semenyo no City. Você viu? Olha o gol que o Semenyo fez contra o Wolverhampton. Curto espaço, direita pra esquerda, mordida ofensiva. Que falta pro Chelsea. Direita pra esquerda, crau. Olha aquilo ali. Olha o Matheus Cunha. Você abriu um pouquinho de espaço pro Matheus Cunha, crau. O único jogador que faz isso hoje no momento pro Chelsea é o Estevão. O Estevão é um bom quebrador. É um bom quebrador de bloco baixo. Mas é um moleque de 18 anos. E o Palmer tá machucado. O Chelsea precisa. E tem que ser um cara mais pra esquerda. Porque na direita, Estevão, Pedro Neto, Palmer. Tem que ser um cara pela esquerda que quebre linha, que seja bom em curtos espaços. A IBC, Morgan Rogers, o Xavi Simons seria um cara pra dar apenas criatividade, né? Morgan Rogers, eu acho que o João Pedro poderia ser um cara ali, mas o João Pedro não tá bem.
Apesar que ele fez um gol. Eu não tô achando o João Pedro do mesmo nível do Brighton no Chelsea. Teve alguns momentos, mas não tá no mesmo nível do Brighton. Aquele cara que criava do nada. E. Morgan Rogers, vocês viram o Kenan Wilds? Vocês viram que o Spalletti falou do Wilds? Ele é um alienígena. Quem vem falando há mais de 2 anos do Wilds? Que ele é a próxima grande joia a abalar o mercado. Morgan Rogers, falta esses jogadores que em curto espaço, crava, decide. Mordida ofensiva. Falta esse cara, principalmente ali pela esquerda do Chelsea. Obviamente um 9 melhor, né? Obviamente. Falta esse cara e mais, vou dizer, duas peças ofensivas que o Chelsea poderia trazer prontas, de nível, de impacto, pra pegar esse time e levar. Eu acho que estabilizando a defesa, profundidade no meio-campo, que você já tem Caicedo, Andrei Santos. Vamos ver aí o meio-campo. Estabilizando o meio-campo, estabilizando a linha de 4 e com poder. Aí você tem Estevão, Palmer, Cedo Neto, os pontas são habilidosos. Você colocando mais poder nesse ataque do Chelsea, eu acho que o Chelsea briga por títulos. Apesar dos bonitinhos falar do projeto fracassado, projeto ensina, o Chelsea tá muito mais perto de brigar lá em cima do que de ficar lá embaixo. Só falta 2, 3 peças. 4 ideal. Uma no meio pra dar profundidade, mas só pra dar profundidade, um zagueiro foda pra fazer dupla com o Colwill, quando o Colwill voltar saudável, e mais 2 peças de poder ofensivo no último terço que sejam bons em curto espaço. Porque, meu amigo, não vai ser todo jogo que vocês vão pegar uma zaga patética e vão ficar sendo presenteados os gols. Rapaziada, vamos falar da Juventus, meus amigos. Bateu o desespero. A Juventus, meus amigos, ligou novamente pelo Kolo Muani, rapaziada. O Fabrício Romano dá o toque aqui. A Juventus ligou pelo Kolo Muani, mas a situação não é fácil, rapaziada. Vamos lá. Ó, a Juventus, depois que frustrou aí o En-Nesyri, o negócio melou, começou a ligar, né? Ligou pro pessoal do Mateta. Gente, em relação ao Mateta, a Juventus não quer gastar. O Fabrício Romano falou, a Juventus não quer gastar. Eu espero que a Juventus pelo menos esteja guardando poder de fogo pro verão, né? A Juventus não quer gastar. Ponto. Ponto. E não quer assumir uma obrigação muito cara pelo Mateta. A Juventus não quer gastar. Não quer uma obrigação garantida. Ponto. Ponto. Eu espero que a Juventus realmente esteja guardando para o meio do ano. Né? Enfim, rapaziada. Vamos lá, ó. A Juventus não quer gastar. Aí, ó, legou pro pessoal do Mateta de novo, ó. Di Mateta e da parte del giocatore c'è ancora disponibilità, ma con il Palace Ó, da parte do jogador tudo certo, mas com o Palace não tá dando, né? ad ora non è cambiato nulla. La Juve ha fatto anche delle chiamate nelle ultime 24 ore per quello che è stato il suo pallino negli ultimi 365 giorni. Ó, o seu jogador favorito dos últimos 365 dias, Kolo Muani. Ovvero Randal Kolo Muani. Kolo Muani è stato, e lo sappiamo bene, un grandissimo acquisto della Juventus un anno fa. Aí fala, né, o Fabrício vai falar que foi uma grande contratação, que fez 6 meses muito bons e tudo mais. E foi mesmo. Un'operazione funzionata alla grande che poi ci siamo portati per tutto il mercato estivo nel raccontarvi come la Juve fino alle ultime. Exatamente, rapaziada. A Juventus passou o verão inteiro negociando com o PSG. Guarda isso, ó. Passou o verão inteiro e deu ruim. 12 ore del mercato estivo abbia provato a prendere Kolo Muani in un braccio di ferro durissimo. Um braço de ferro com o PSG. Con il Paris Saint-Germain, E a relação não ficou boa, PSG e Juventus. senza riuscirci. Si sono un po' incrinati i rapporti in quel momento. Chiaramente è stata un'operazione quasi estenuante per lunghezza senza riuscire a concludersi. La Juve ha fatto nuove chiamate. Perché? Perché Kolo Muani è al Tottenham oggi, in prestito dal Paris Saint-Germain. Non sta trovando lo spazio da protagonista che invece aveva trovato la Juventus durante la scorsa No Tottenham, o Kolo Muani não tá tendo o espaço de protagonista que tinha na Juventus, né? stagione. E allora la Juve questa tentazione di riprovarci per Kolo Muani ce l'avrebbe. Ci sono due A Juventus tá querendo tentar novamente ir pelo Kolo Muani. problemi, quindi al momento parliamo di chiamate, non parliamo ancora di offerte o di negoziazioni in corso. Ma ci sono due problemi. Il primo è che l'allenatore del Tottenham, Thomas Frank, come per Matistel, vale per Kolo Muani, Aí, ó. Igual o Matistel, o Thomas Frank não quer perder mais jogadores, porque tá curto. O Tottenham não tem tantas opções no ataque. non vorrebbe perdere più nessuno, quindi non vorrebbe far partire il ragazzo. L'altro problema è legato proprio al Paris Saint-Germain, che dopo aver trattato Ó, são dois problemas. Dois problemas. O Tottenham não quer liberar poucas opções no ataque. Segundo problema, as relações com o PSG. la Juventus per tutta l'estate all'idea di prestare nuovamente il giocatore alla Juve, diciamo che non ha tutto questo entusiasmo, quindi dovrebbero incastrarsi vari Não tem tanto entusiasmo do PSG de emprestar de volta para a Juventus. pezzi per sognare davvero un ritorno di Kolo Muani. Però delle chiamate ci sono state, vedremo, seguiamo la situazione attaccante Juve, manca una settimana e vedremo l'evolversi di tutte queste piste che insomma ad oggi sono complicate, ma ripeto, seguiremo sviluppi. Ad oggi, ripeto, un discorso difficile ma un sogno, possiamo chiamarlo così, della Juventus. Andiamo in chiusura. Sonho aí pelo Kolo Muani. Rapaziada, novamente, né? Se humilhando aí, ligando pra Deus e o mundo. A cara do Mati Moreto.
Cara, essa é a Juventus, rapaziada. Novamente, né? A quem interessa apequenar a Juventus. Agora, realmente, rapaziada, o Kolo Muani seria uma boa porque ele deu certo. Porque ele deu certo. Ele deu certo na Juventus. Eu acho que o Kolo Muani tem um belo encaixe nas ideias do... Tem um belo encaixe nas ideias do Spalletti. Realmente, o Kolo Muani seria uma boa. Agora, eu acho que esse negócio... Eu acho, tá? Achismo. Eu não acho que sai do papel... Eu não acho que sai do papel porque o Tottenham tá com poucas opções. Gente, olha aqui o Tottenham. Richarlison machucado. Kolo Muani, Theo, Solanke. Aí Odobé. Sabe? Kudus tá machucado. Madison machucado. Kulusevski machucado. Bergval machucado. Betancourt. Caraca. Gente, ó. Kolo Muani, Theo, Solanke. O Kolo Muani eu não gosto muito, mas ele quebra galho de ponta, né? O Richarlison machucado. Só Chavecinhos, aí o Kudus machucado. Tem pouquíssimas opções. Pouquíssimas. Pra banco, tal. O Tottenham tá disputando 2 competições ainda. Pouquíssimas opções. Então, realmente é um sonho o Kolo Muani. E eu não acho que o PSG, depois de as relações ficarem ruins, vai emprestar pra Juventus em final de janela, fazendo um favor, né? Me empresta aí. Não acho que isso vai acontecer. Tamo junto.